minutos. Com muito prazer estou recebendo aqui em nossos estúdios o presidente da Câmara de Vereadores de Cambé, Paulo Soares, e que realmente, como eu fui pego de surpresa, acredito que o senhor também, presidente, tenha sido pego de surpresa com essa recomendação administrativa do Ministério Público. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui na Rádio Cambé. Bom dia, Benê, bom dia, Sidney, bom dia a todos os ouvintes aí. E mais uma vez, Benê, obrigado pela oportunidade. E é bem isso que você falou, né? Fui pego de surpresa, sim. Na verdade, hoje, um gestor, seja ele do Poder Legislativo, seja ele do Poder Executivo, seja presidente da Câmara ou prefeito, ele tem gasto muito mais tempo respondendo ofícios do Ministério Público que produzindo. Isso é natural. Nós estamos vivendo uma fase complicada da relação de poder, e eu não sei onde vai dar isso, né? E ontem fui pego de surpresa, porque o Ministério Público me mandou uma recomendação para que em 24 horas deixe a presidência da Câmara. O que é importante salientar aqui aos amigos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, é que essa recomendação do Ministério Público, no meu entendimento, ela é equivocada, ela é absurda. Por quê? Porque na própria fundamentação da recomendação, o Ministério Público cita um acórdão de um caso de um vereador que foi reeleito presidente, mas é do mesmo mandato. Eu não fui reeleito presidente, eu fui eleito novamente presidente da Câmara. Eu presidi a Câmara no segundo biênio da legislatura, da 16ª legislatura, e estou presidindo no primeiro biênio da 17ª. Para você ter uma ideia, o único voto que se repetiu em mim para presidente foi o meu. Nenhum dos votos que eu tive na outra eleição eu tive agora. E é um outro mandato, é uma outra legislatura. Nós temos um caso aqui na Câmara Municipal de Londrina, do vereador Rony, que ele foi mandato no segundo biênio de uma legislatura e no primeiro biênio de outra. Então, assim, a gente lamenta muito, e eu até dizia isso ontem em entrevista a outros órgãos de imprensa, porque nós vivemos um período muito crítico, onde a opinião pública está muito revoltada com seus representantes. É uma época de denuncismo. E quando a opinião pública toma conhecimento dessa recomendação, é raro as pessoas que vão procurar saber o que é isso de verdade. Porque o que a imprensa publica é: o presidente da Câmara recebe recomendação para renunciar em 24 horas devido à irregularidade, né? E isso a gente fica muito triste. Mas eu tenho muita tranquilidade, inclusive hoje nós estaremos respondendo à recomendação administrativa, não vou renunciar à presidência da Câmara. Eu entendo que chega a ser um desrespeito comigo, uma vez que eu fui eleito legitimamente no voto nas urnas, legitimamente pelos vereadores. No meu entendimento não há nenhuma ilegalidade, e dou uma informação aqui importante, Benê. Não há nenhum caso no Brasil, não há nenhuma jurisprudência que nós pesquisamos, inclusive meu jurídico, nenhuma jurisprudência de um presidente da Câmara que foi reconduzido, foi eleito novamente em outra legislatura e teve que renunciar à presidência da Câmara. Ela cita aqui, na recomendação administrativa que ela encaminhou ao senhor, considerando que a Constituição Federal, no seu artigo 57, parágrafo 4º, dispõe que cada uma das casas reunir-se-á nas sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição dos respectivas mesas para um mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Isso seria dentro do mesmo mandato. O Eli Lopes Meirelles... Ou aqui há uma brecha para a próxima. Benê, o Eli Lopes Meirelles, ele faz um dos maiores juristas, é o jurista mais citado pelo judiciário, pelos procuradores em pareceres. Ele diz que com o final do mandato há uma despersonificação em relação àquele mandato. Então essa norma, ela tem interpretação dúbia, mas quando ela vai para a discussão da questão da legislatura, ela cai por terra. Por quê? Porque o legislador, inclusive chega a ser curioso, aí você vê como que é mais um caso onde o legislador deixa a norma com interpretação dúbia. O que ele está dizendo, inclusive, na própria recomendação da promotora, ela cita Londrina e está grifado lá que é da mesma legislatura.
Então, essa norma, ela já é pacificada através de jurisprudência nos superiores tribunais de justiça, onde não há nenhum caso de um presidente, e eu cito aqui a cidade de Piracicaba, São Paulo. Em Piracicaba, o presidente da Câmara, uma situação semelhante a mim, o Ministério Público também fez uma recomendação. O próprio Tribunal de Justiça arquivou o pedido do Ministério Público por entender que não era na mesma legislatura. Então, que não havia ferido nenhum princípio. Mas eu respeito muito o Ministério Público. Eu sempre disse que eu admiro o trabalho do Ministério Público, mas eu lamento situações como essa, onde a gente é colocado de uma forma junto à opinião pública que não é bem isso que está acontecendo. Prova disso que quando eu fui disputar a eleição de presidente da Câmara, eu consultei o jurídico da casa. E o jurídico mantém a posição firme que me manteve naquele momento, que me disse, olha, não há vedação alguma de você ser eleito presidente. O próprio vereador que concorreu comigo nunca levantou essa hipótese. Inclusive hoje conversou comigo de manhã e dizia assim, olha, não tem cabimento essa situação. Agora, uma das coisas que é importante ressaltar aqui, Benê, é que um dos princípios constitucionais é o contraditório e a ampla defesa. O que é o contraditório e a ampla defesa? É você permitir que o polo passivo ele tenha prazo suficiente para ele poder se defender daquilo que você está determinando, recomendando, seja lá o que for. E a promotoria pedir que em 24 horas o presidente da Câmara renuncie, eu entendo que chega a ser triste, uma vez que um órgão do judiciário fazer uma recomendação dessa, embora tenha prerrogativa, diga-se de passagem, a gente lamenta bastante, porque eu entendo que eu precisaria até mesmo de um prazo maior para elaborar, embora nós vamos protocolar hoje uma resposta ao Ministério Público, mas precisaria de um prazo maior para fazer toda essa fundamentação. Sim. Embora está muito tranquilo. Não tenha dúvida que 24 horas é um prazo curtíssimo. Além do mais, as 24 horas não se conta período de expediente. Se conta, por exemplo, a madrugada. Se conta tudo. O senhor recebeu da hora que eu recebi ontem, que horas ontem? Ontem eu recebi do meio para o final da tarde, acredito que era umas 3:30 da tarde, se não me engano. Então, já estava caminhando. Vamos supor que você tenha recebido 4 horas da tarde, 4 horas da manhã já deu a metade do seu tempo. Já deu a metade do meu tempo. Quer dizer, é difícil. Então, hoje às 4 horas da tarde, o senhor já não poderia ser mais presidente? Embora assim, Benê, eu fiquei até de madrugada estudando e pesquisando e olhando a DINS, olhando jurisprudência, olhando acórdão, e fiquei mais tranquilo, né? Uhum. Mas mesmo assim, para o advogado elaborar isso, inclusive, eu pedi apoio do meu advogado pessoal também, que estava em Curitiba, vai chegar agora à tarde, para auxiliar nesse sentido. Mas a gente está muito tranquilo, viu, Benê? Quando a promotora cita Londrina, ela dá aqui, ela estabelece a lei orgânica do município de Londrina, no artigo 16, que dispõe expressamente que o mandato da mesa diretiva será por 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na mesma legislatura. Ela cita isso aqui. Então, realmente, assim, há controvérsias, é discutível o assunto, pode-se entender de que ela tenha razão, né, como a pessoa que entrou com essa denúncia acredita que tem realmente sentido, mas a recomendação não é também uma determinação. Benê, na verdade, se você, volto a frisar aqui, o acórdão, a jurisprudência que a promotora colocou nessa recomendação é de um caso da mesma legislatura. Sim. O caso que nós vamos, e já citamos aqui, de Piracicaba, é um caso de uma legislatura diferente, que é o meu caso. Não há do nosso conhecimento, nenhuma jurisprudência onde um presidente foi conduzido em outra legislatura, ou seja, em outro mandato, e ele não tenha tido sucesso em cumprir o seu mandato de presidente. Eu respeito muito o Ministério Público, volto a frisar isso daqui, mas eu não concordo. No meu entendimento está um equívoco claro, e nós vamos sanar isso, vamos até pedir uma ponderação por parte do Ministério Público nesse sentido.
O senhor teve outras recomendações no seu mandato desse ano, e como é que ficou essa situação, principalmente dos cargos comissionados da Câmara? Olha, Benê, na verdade, eu recebi uma recomendação da questão da paridade, da proporcionalidade em relação a cargo efetivo e não efetivo. No mês de fevereiro, eu baixei uma portaria criando a comissão do PCCS. Nós elaboramos o PCCS, criamos uma comissão, nós finalizamos o PCCS e na semana que nós íamos pôr em votação, o Ministério Público me fez uma recomendação dizendo que tinha que regularizar essa disparidade na proporcionalidade. Eu até cheguei a falar pessoalmente com a promotora e disse: doutora, a senhora veja bem, a recomendação da senhora chegou para mim faz 4 dias. O meu PCCS, ele começou em fevereiro. Ou seja, nós não fizemos o PCCS, até porque seria humanamente impossível em 4 dias você criar uma comissão, publicar um edital, elaborar um PCCS, protocolar para ir à votação. É humanamente impossível, né? Então, nós não... É complicado dizer que nós acatamos a recomendação da promotora, porque nós já estávamos fazendo o que ela pediu, né? Muito antes dela ter pedido. Mas a gente lida muito bem com isso, e eu vou dizer aqui, a gestão não é fácil. E eu entendo até que a teoria tripartite, que estabelece a tripartição de poderes, ela precisa ser revista. Há, nítido e claro, uma dificuldade de relacionamento entre os poderes judiciário, legislativo e executivo. Prova disso, e aqui eu faço um parênteses que não tem a ver com o que nós estamos falando aqui, mas foi quando o Renan Calheiros recebeu do judiciário, do STF, uma determinação que ele falou: eu não vou cumprir. Na verdade, eu achei até que ele foi um tanto muito ousado, né, em não cumprir aquela recomendação, e não aconteceu nada, ele não cumpriu. Por quê? Porque eu não sei o que aconteceu lá nos bastidores, né, mas eu entendo que essa relação ela não se restringe aqui ao município de Cambé. Sim. É de forma generalizada. E o Ministério Público, Benê, é um problema que nós estamos tendo. O próprio judiciário, hoje um juiz de primeira instância, ele questiona, ele faz um enfrentamento a um juiz do Superior Tribunal Federal. Sim. Então há nítido e claro aí uma relação difícil de poderes, mas eu sempre respeitei. Embora eu, cara, com todo respeito, eu acho que o juiz de primeira instância, ele está vivenciando o problema mais perto do que aqueles nobres lá de cima. Eu acho que essas instâncias superiores realmente nem sempre elas vivenciam o problema, né? Não estou aqui dizendo que acho que tem que morrer na primeira, não. Eu acho que tem que dar oportunidade, sim. Mas no caso de Cambé, eu até na abertura do programa eu comentei de que realmente está acontecendo posicionamentos do Ministério Público de uma maneira que anteriormente nós não tínhamos. Eu até disse que acredito até que no passado não tínhamos, porque inclusive quando eu fiz denúncias que talvez o Ministério Público não tivesse a estrutura que tem hoje em Cambé, e que realmente a coisa mudou bastante, tá? Agora, o relacionamento entre os poderes deve ser harmônico, mas é essa situação que a gente vê assim que há realmente uma situação mais agressiva do Ministério Público. O que eu falava ontem numa entrevista também a um repórter, que eu não tenho culpa do que está acontecendo em Brasília. O que está acontecendo em Brasília não é culpa minha. Eu sei que muitas vezes o judiciário ele vê os políticos como persona não grata, mas nós fomos eleitos legitimamente, nós temos que se sujeitar à opinião pública de tempo em tempo para ser o teu trabalho referendado ou não. Mas você veja bem, gostaria de citar um outro exemplo aqui. Recentemente eu fui indagado pelo Ministério Público em relação ao portal da transparência da Câmara, que lá no quadro de sessão de servidores, o Ministério Público não se atentou em olhar que não havia nenhum servidor cedido para a Câmara, e inclusive me fez uma indagação. E eu me lembro que a assessora da promotora esteve na Câmara, e eu abri o site da Câmara e mostrei para ela, falei, olha, está aqui embaixo, aqui, ó,
Aí ela falou assim, é verdade, aqui não tá dizendo que não tem mais cedido. Então, olha só, você veja bem, por uma inobservância adequada de uma consulta ao site da Câmara, quase que me gera uma nova recomendação, então, é uma linha muito tênue, Benê, e nós somos polo passivo. A opinião pública, quando vê esse tipo de matéria, e eu digo para as pessoas que estão nos assistindo aqui, eu sou formado em Direito, minha formação é jurídica, minha pós-graduação é jurídica. Às vezes nós aplaudimos quando o Ministério Público faz alguma coisa com alguém, porque não é nós. Nós vimos casos na faculdade que nós estudamos de pessoas que chegaram a se suicidar, empresário que se suicidou em São Paulo, porque o Ministério Público fez a denúncia, ele perdeu toda a credibilidade, perdeu a família, e depois de anos viu que ele não tinha cometido nenhum ilícito, mas até lá a vida dele já estava destruída, né? Já não recuperava mais o que ele havia perdido. E eu vivo de opinião pública. As pessoas sabem que a gente que é político, a gente vive de opinião pública. Então, quando vem esse tipo de coisa, o que me deixa triste, e eu peço para as pessoas, procura ler, procura entender, acompanhe o caso. Sim. Acompanhe o caso até o final, igual quando nós, na campanha eleitoral, as minhas contas de campanha foram reprovadas. O TRE agora, há cerca de poucos meses atrás, o TRE e a Polícia Federal arquivaram a questão da reprovação de contas. Aí nenhum órgão da imprensa colocou arquivamento, que não houve nada de ilícito da minha parte, enquanto candidato. Houve um erro formal da contabilidade, que não era culpa minha. Então, hoje nós estamos aqui discutindo isso. A hora que esse processo finalizar, que pacificar, é raro os órgãos de imprensa, e eu te agradeço e te parabenizo por isso, Benê, que você tem um entendimento diferente, que vai chegar e falar assim, olha, foi concluído o caso, o presidente realmente não tem nada de ilícito. Então é isso que a gente lamenta, isso deixa a gente muito triste. E a gente só não está aqui ouvindo a promotoria porque realmente o acesso a entrevistas é muito difícil aqui em Cambé. Mas eu, de qualquer maneira, viu, presidente, eu quero parabenizar o Ministério Público por aceitar. Agora, a única coisa que eu aqui reconheço que o prazo realmente é muito curto. A questão de estar certo ou errado se discute nas barras dos tribunais, mas a questão é que o Ministério Público está aceitando e verificando realmente o que está acontecendo. Agora, de realmente observar e se dar a oportunidade, e isso que o senhor está dizendo realmente é uma verdade, né? A paulada vem e depois, como é que diziam um ex-prefeito da cidade de Cambé, pau que dá em Chico, dá em Francisco, e isso aí só está dando no Chico, né? Então, realmente assim, uma oportunidade que o senhor tem aqui de falar. Eu gostaria que a doutora Adriana nos concedesse entrevista, realmente, mas eu sei que ela não gosta e respeito, né? Dificilmente a gente consegue, algumas coisas a gente consegue, mas é difícil. Eu até gostaria de ter mais participação, porque realmente é aquilo que o senhor disse. O Brasil hoje está vivenciando denúncias e mais denúncias. Agora, cabe realmente você separar o que é verdadeiro e o que é falso, né? O que é correto e o que não é correto. E eu acho que as pessoas têm que ser preservadas da verdade. Isso aí o senhor tem todo o direito, então, agora, de se defender, e os microfones aqui da Rádio Cambé estão abertos aí realmente para isso. Olha, Benê, eu te agradeço e mais uma vez digo aqui para as pessoas, a minha gestão como presidente da Câmara, ela foi matéria em rede estadual pela Rede Globo, porque ela é referência no uso do dinheiro público. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná aprovou as contas da minha gestão sem nenhuma ressalva. Então nós fazemos um trabalho muito sério na Câmara. E digo mais, Benê, eu tenho muita tranquilidade em dizer que nós vamos responder de forma adequada e não há nenhuma irregularidade no meu entendimento. Há, na verdade, uma interpretação da norma que eu entendo também ser equivocada, e eu espero que Deus nos abençoe para que a gente possa
fazer. Agora, eu só faço um último parênteses aqui, no sentido de que o Ministério Público tem que receber as denúncias, sim. Agora, o Ministério Público precisa ter cautela, porque está tratando da vida de outras pessoas, né? Embora tenha prerrogativa, tem que ter cautela, porque a gente tem família, a gente anda no bairro e infelizmente muitas pessoas não tomam conhecimento devido. Mas eu agradeço pela oportunidade mais uma vez e um grande abraço. Só a gente colocando aqui que na realidade eu também, que sou um leigo no assunto, pelo que eu li, eu entendo que não houve uma recondução ao cargo. Eu realmente entendo isso, porque o senhor participou de uma outra eleição, se reelegeu vereador. Aí houve uma outra disputa para se disputar a presidência da Câmara, com outras pessoas votando, outros vereadores que o elegeram. Na minha humilde opinião, realmente não houve a repetição do cargo no sentido de recondução, né? E agora a interpretação, aí a lei pode dar brecha e tal, mas vamos esperar. Qual é o passo agora? O senhor entra com a defesa ainda no período agora da tarde? Nós temos até agora à tarde para protocolar uma reconsideração, e eu acredito que o caminho que nós vamos tomar é uma reconsideração por parte do Ministério Público. A gente vai pedir reconsideração, a gente vai fazer o contraponto de todas as questões que ela elencou aí na sua recomendação, e se ela entender que não há o caminho da reconsideração, então nós vamos ver qual que é a outra medida que deve ser tomada aí. Mas eu acredito que esse pedido de reconsideração vai ser muito bem produzido aí, embora a gente tenha pouco tempo, né? Mas eu acredito que vai haver sim uma aceitação nesse sentido, espero pelo menos. Amanhã tem sessão extraordinária marcada, muda alguma coisa? Não, amanhã não tem sessão. É amanhã? Não. Não? Na segunda-feira nós temos sessão ordinária e na terça-feira de manhã teremos a extraordinária. Nós teremos que fazer a extraordinária porque o servidor público que está aguardando a sua reposição salarial, ele pode ser prejudicado por causa do prazo, né? Então nós, para não prejudicar o servidor público, que precisa muito dessa reposição salarial aí, a gente vai fazer... O prefeito mandou o projeto para a reposição salarial dos funcionários conforme estava combinado. Como é que ficou? Esse projeto já chegou na casa? O projeto chegou na casa, mas ele veio sem o retroativo, né? O prefeito mandou o projeto para fazer a reposição a partir agora desse mês. Não está retroativo. Inclusive houve até uma discussão interna, no sentido de que haveria uma afronta à legalidade, uma vez que a lei determina que tem que ser retroativo, mas os vereadores venceram toda e qualquer legalidade de discussão nesse momento, por entender a necessidade do servidor público. Mas eu acredito que vai haver uma discussão posterior, sim. Legal. Presidente Paulo Soares, muito obrigado por atender aqui o nosso convite, vir ao vivo conversar com a gente sobre essa recomendação do Ministério Público, e eu acho que posso lhe desejar boa sorte no sentido de que se considera legal a sua situação. Eu agradeço, Benê. Obrigado a todos. Bom dia. Vamos ao nosso intervalo, são 10h50.